Capítulo 89. In extremis. Amanhã vou passar o dia em casa do Viegas, disse-me ela uma vez. Coitado, não tem ninguém. Viegas caíra na cama definitivamente. A filha, casada, adoecera justamente agora e não podia fazer-lhe companhia. Virgília ia lá de quando em quando. Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela. Eram 2 horas da tarde quando cheguei. Viegas tossia com tal força que me fazia arder o peito. No intervalo dos acessos, debati o preço de uma casa com o sujeito magro. O sujeito oferecia 30 contos. Viegas exigia 40. O comprador estava, como que receia perder o trem da estrada de ferro, mas Viegas não cedia. Recusou primeiramente os 30 contos, depois mais 2, depois mais 3, enfim teve um forte acesso que lhe tolheu a fala durante 15 minutos. O comprador acarinhou-o muito, arranjou-lhe os travesseiros, ofereceu-lhe 36 contos. Nunca gemeu um enfermo. Mandou buscar um maço de papéis de escrivaninha, não tendo forças para tirar a fita de borracha que prendia os papéis, pediu-me que os deslaçasse. Filo, eram as contas das despesas com a construção da casa. Contas de pedreiro, de carpinteiro, de pintor, contas do papel da sala de visitas, da sala de jantar, das alcovas, dos gabinetes, contas das ferragens, custo do terreno. Ele abria-as uma por uma, com a mão trêmula, e pedia-me que as lesse, e eu lia-as. Veja, 1.200, papel de 1.200 a peça. Dobradiças francesas, veja, é de graça, concluiu ele depois de lida a última conta. Pois bem, mas 40 contos, não lhe dou por menos. Só os juros, faça a conta dos juros. Vinham tossidas essas palavras, as golfadas, as sílabas, como se fossem migalhas de um pulmão desfeito. Nas órbitas fundas rolavam os olhos lampejantes que me faziam lembrar a lamparina da madrugada. Sob o lençol desenhava-se a estrutura óssea do corpo, pontuda em 2 lugares, nos joelhos e nos pés. A pele amarelada, bamba, rugosa, revestia apenas a caveira de um rosto sem expressão. Uma carapuça de algodão branco cobria-lhe o crânio rapado pelo tempo. Então, disse o sujeito magro. Fiz-lhe sinal para que não insistisse, e ele calou-se por alguns instantes. O doente ficou a olhar para o teto, calado, a arfar muito. Virgília empalideceu, levantou-se e foi até a janela. Suspeitar a morte e tinha medo. Eu procurei falar de outras coisas. O sujeito magro contou uma anedota e tornou a tratar da casa, alterando a proposta. 38 contos, disse ele. Ah, gemeu o enfermo. O sujeito magro aproximou-se da cama, pegou-lhe na mão e sentiu-a fria. Eu acheguei-me ao doente e perguntei-lhe se sentia alguma coisa, se queria tomar um cálice de vinho. Não, 40... E teve um acesso de tosse e foi o último. Daí a pouco expirava ele, com grande consternação do sujeito magro, que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os 40 contos. Mas era tarde. Capítulo 90. O velho colóquio de Adão e Caim. Nada. Nenhuma lembrança testamentária. Uma pastilha que fosse com que do todo em todo não parecesse ingrato ou esquecido. Nada. Virgília tragou raivosa esse malogro e disse-mo com certa cautela, não pela coisa em si, senão porque entendia com o filho de quem sabia que eu não gostava muito, nem pouco. Insinuei-lhe que não devia pensar mais em semelhante negócio. O melhor de tudo era esquecer o defunto, um lorpa, um cainho sem nome, e tratar de coisas alegres, o nosso filho, por exemplo. Lá me escapou a decifração do mistério, esse doce mistério de algumas semanas antes,
quando Virgília me pareceu um pouco diferente do que era. Um filho, um ser tirado do meu ser. Esta era a minha preocupação exclusiva naquele tempo. Olhos do mundo, zelos do marido, morte do Viegas, nada me interessava por enquanto, nem conflitos políticos, nem revoluções, nem terremotos, nem nada. Eu só pensava naquele embrião anônimo de obscura paternidade e uma voz secreta me dizia: é teu filho. Meu filho. E repetia essas duas palavras com certa voluptuosidade indefinível. E não sei que assomos de orgulho. Sentia-me homem. O melhor é que conversávamos dois, o embrião e eu. Falávamos de coisas presentes e futuras. O maroto amava-me. Era um pelintra gracioso, dava-me pancadinhas na cara com as mãozinhas gordas, ou então traçava a beca de bacharel porque ele havia de ser bacharel, e fazia um discurso na Câmara dos Deputados. E o pai, ao ouvi-lo de uma tribuna, com os olhos rasos de lágrimas. De bacharel passava outra vez à escola, pequenino, lousa e livros debaixo do braço, ou então caía no berço para tornar a erguer-se um homem. Em vão, buscava fixar no espírito uma idade, uma atitude. Esse embrião tinha a meus olhos todos os tamanhos e gestos. Ele mamava, ele escrevia, ele valsava, ele era o interminável nos limites de um quarto de hora. Baby e deputado, colegial e pinta-alegrete. Às vezes, ao pé de Virgília, esquecia-me dela e de tudo. Virgília sacudia-me, reprochava-me o silêncio. Dizia que eu já não lhe queria nada. A verdade é que estava em diálogo com o embrião. Era o velho colóquio de Adão e Caim. Uma conversa sem palavras entre a vida e a morte, o mistério e o mistério. Capítulo 91. Uma carta extraordinária. Por esse tempo recebi uma carta extraordinária, acompanhada de um objeto não menos extraordinário. Eis o que a carta dizia: Meu caro Brás Cubas, há tempos, no passeio público, tomei-lhe de um empréstimo um relógio. Tenho a satisfação de restituir-lhe-o com esta carta. A diferença é que não é o mesmo, porém outro, não digo superior, mas igual ao primeiro. Que voulez-vous, monsieur? Como dizia Figaro, c'est la misère. Muitas coisas se deram depois do nosso encontro. Irei contá-las pelo miúdo, se me não fechar a porta. Saiba que já não trago aquelas botas caducas, nem envergonhe uma famosa sobrecasaca cujas abas se perdiam na noite dos tempos. Cedi o meu degrau da escada de São Francisco. Finalmente, almoço. Dito isto, peço licença para ir um dia desses expor-lhe um trabalho, fruto de longo estudo, um novo sistema de filosofia que não só explica e descreve a origem e a consumação das coisas, como faz dar um grande passo adiante de Zenon e Sêneca, cujo estoicismo era um verdadeiro brinco de crianças ao pé da minha receita moral. É singularmente espantoso esse meu sistema. Retifica o espírito humano, suprime a dor, assegura a felicidade e enche de imensa glória o nosso país. Chamo-lhe humanitismo, de humanitas, princípio das coisas. Minha primeira ideia revelava uma grande infatuação. Era chamar-lhe borbismo, de Borba, denominação vaidosa, além de rude e molesta. E, com certeza, exprimia menos. Verá, meu caro Brás Cubas. Verá, meu caro Brás Cubas. Verá que é deveras um monumento. E se essa coisa há que possa fazer-me esquecer as amarguras da vida, é o gosto de haver, enfim, apanhado a verdade e a felicidade. Eis-las na minha mão essas duas esquivas. Após tantos séculos de lutas, pesquisas, descobertas, sistemas e quedas, eis-las nas mãos do homem. Até breve, meu caro Brás Cubas. Saudades do velho amigo Joaquim Borba dos Santos. Li esta carta sem entendê-la.
Vinha com ela uma boceta contendo um bonito relógio com as minhas iniciais gravadas e esta frase: lembrança do velho Quincas. Voltei à carta, relia com pausa, com atenção. A restituição do relógio excluía toda ideia de burla, a lucidez, a serenidade, a convicção. Um pouco jactanciosa, é certo. Pareciam excluir a suspeita de insensatez. Naturalmente, o Quincas Borba herdara de algum dos seus parentes de Minas e a abastança devolvera-lhe a primitiva dignidade. Não digo tanto, há coisas que se não pode reaver integralmente, mas enfim, a regeneração não era impossível. Guardei a carta e o relógio e esperei a filosofia. Capítulo 92. Um homem extraordinário. Já agora, acabo com as coisas extraordinárias. Vinha de guardar a carta e o relógio quando me procurou um homem magro e meão, com um bilhete do Cotrim, convidando-me para jantar. O portador era casado com uma irmã do Cotrim. Chegara poucos dias antes do norte. Chamava-se Damasceno e fizera a Revolução de 1831. Foi ele mesmo que me disse isso no espaço de 5 minutos. Saíra do Rio de Janeiro por desacordo com o regente, que era um asno, pouco menos asno do que os ministros que serviram com ele. De resto, a Revolução estava outra vez às portas. Nesse ponto, conquanto trouxesse as ideias políticas um pouco baralhadas, conseguia organizar e formular o governo de suas preferências. Era um despotismo temperado, não por cantigas, como dizia Alures, mas por penachos da Guarda Nacional. Só não pude alcançar se ele queria o despotismo de 1, de 3, de 30 ou de 300. Opinava por várias coisas, entre outras, o desenvolvimento do tráfico dos africanos e a expulsão dos ingleses. Gostava muito de teatro. Logo que chegou, foi ao Teatro de São Pedro, onde viu um drama soberbo, a Maria Joana, e uma comédia muito interessante, Ketley, ou A Volta à Suíça. Também gostara muito da De Perini, na Safo, na Ana Bolena. Não se lembrava bem. Mas a Candiani, sim senhor, era papa fina. Agora queria ouvir o Hernani, que a filha dele cantava em casa ao piano. Hernani, Hernani, envola-me. E dizia isso levantando-se e cantarolando a minha voz. No norte, essas coisas chegavam como um eco. A filha morria por ouvir todas as óperas. Tinha uma voz muito mimosa, a filha. E gosto, muito gosto. Ele estava ansioso por voltar ao Rio de Janeiro. Já havia corrido a cidade toda com umas saudades, palavra. Em alguns lugares teve vontade de chorar, mas não embarcaria mais. Enjoara muito a bordo, como todos os outros passageiros, exceto o inglês. Que os levasses ao diabo os ingleses. Eles não ficavam direito sem ir e todos eles barra fora. Que é que a Inglaterra podia fazer-nos? Se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade, era obra de uma noite a expulsão de tais godemes. Graças a Deus tinha patriotismo e batia no peito. O que não admirava porque era de família. Descendia de um antigo capitão mor muito patriota. Sim, não era nenhum pé rapado. Viesse a ocasião e ele havia de mostrar de que pau era a canoa. Mas fazia-se tarde, ia dizer que eu não faltaria ao jantar, e lá me esperava para a maior palestra. Levei-o até a porta da sala. Ele parou dizendo que simpatizava muito comigo. Quando casara, estava eu na Europa. Conheci meu pai, um homem às direitas, com quem dançara num célebre baile da Praia Grande. Coisas. Falaria depois, fazia-se tarde. Tinha de ir levar a resposta ao Cotrim. Saiu, fechei-lhe a porta. Capítulo 93. O jantar. Que suplício que foi o jantar. Felizmente, Sabina fez-me sentar ao pé da filha do Damasceno, uma Dona Eulália, ou mais familiarmente, Nhã Loló, moça graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. Faltava-lhe elegância, mas compensava com os olhos, que eram soberbos e tinham o defeito de se não arrancarem de mim, exceto quando desciam a prato. Mas Nhã Loló
Comia tão pouco que quase não olhava para o prato. De noite cantou. A voz era, como dizia o pai, muito mimosa. Não obstante, esquivei-me. Sabina veio até a porta e perguntou-me que tal achara a filha do Damasceno. Assim. Muito simpática, não é? Acudiu ela. Falta-lhe um pouco mais de corte, mas que coração! É uma pérola. Bem boa noiva para você. Não gosto de pérolas. Casmurro. Para quando é que você se guarda? Para quando estiver a cair de maduro? Já sei. Pois, meu rico, quer você queira, quer não, há de casar com Ian Loló. E dizia isso a bater-me na face com os dedos, meiga como uma pomba e ao mesmo tempo intimidativa e resoluta. Santo Deus, seria esse o motivo da reconciliação? Fiquei um pouco desconsolado com a ideia, mas a voz misteriosa chamava-me à casa do Lobo Neves. Disse adeus a Sabina e às suas ameaças. Capítulo 94. A causa secreta. Como está a minha querida mamãe? A esta palavra, Virgília amuou-se como sempre. Estava ao canto de uma janela sozinha, a olhar para a lua, e recebeu-me alegremente, mas quando lhe falei no nosso filho, amuou-se. Não gostava de semelhante alusão. Aborreciam-lhe as minhas antecipadas carícias paternais. Eu, para quem ela era já uma pessoa sagrada, uma âmbula divina, deixava-a estar quieta. Supus o princípio que o embrião, esse perfil do incógnito, projetando-se na nossa aventura, lhe restituíra a consciência do mal. Enganava-me. Nunca Virgília me parecera mais expansiva, mais sem reservas, menos preocupada dos outros e do marido. Não eram remorsos. Imaginei também que a concepção seria um puro invento, um modo de prender-me a ela, recurso sem longa eficácia, que talvez começava de oprimi-la. Não era absurda esta hipótese. A minha doce Virgília mentia às vezes, com tanta graça. Naquela noite, descobri a causa verdadeira. Era medo do parto e vexame da gravidez. Padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho, e essa hora, feita de minutos de vida e minutos de morte, dava-lhe já imaginariamente os calafrios do patíbulo. Quanto ao vexame, complicava-se ainda da forçada privação de certos hábitos da vida elegante. Com certeza, era isso mesmo. Dei-lhe-o a entender, repreendendo-a um pouco em nome dos meus direitos de pai. Virgília fitou-me. Em seguida, desviou os olhos e sorriu de um jeito incrédulo. Capítulo 95. Flores de antanho. Onde estão elas, as flores de antanho? Uma tarde, após algumas semanas de gestação, esboroou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais. Foi-se o embrião, naquele ponto em que se não distingue Laplace de uma tartaruga. Tive a notícia por boca do Lobo Neves, que me deixou na sala e acompanhou o médico à alcova da frustrada mãe. Eu encostei-me à janela a olhar para a chácara, onde verdejavam as laranjeiras sem flores. Onde iam elas, as flores de antanho? Capítulo 96. A carta anônima. Senti tocar-me no ombro. Era Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgília, depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu-a, empalideceu muito e fechou-a com a mão trêmula. Creio que lhe vi fazer um gesto, como se quisesse atirar-se sobre mim, mas não me lembra bem. O que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno. Enfim, Virgília contou-me tudo. Daí a dias na Gamboa. O marido mostrou-lhe a carta logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-nos. Não dizia tudo. Não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas. Limitava-se a precavê-lo contra a minha intimidade e acrescentava que a suspeita era pública. Virgília leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame.
Calúnia? Perguntou Lobo Neves. Infame! O marido respirou, mas tornando a carta, parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um sinal negativo. Cada letra bradava contra a indignação da mulher. Esse homem, aliás, intrépido, era agora a mais frágil das criaturas. Talvez a imaginação lhe mostrou ao longe o famoso olho da opinião. A fitá-lo sarcasticamente, com um ar de pulha, talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara ou dissera outrora. Instou com a mulher que lhe confessasse tudo, porque tudo lhe perdoaria. Virgília compreendeu que estava salva. Mostrou-se irritada com a insistência, jurou que da minha parte só ouvira palavras de gracejo e cortesia. A carta havia de ser de algum namorado sem ventura, e citou alguns, um que a galanteara francamente durante 3 semanas, outro que lhe escrevera uma carta, e ainda outros e outros. Citava-os pelo nome, com circunstâncias, estudando os olhos do marido, e concluiu dizendo que, para não dar margem à calúnia, tratar-me-ia-me de maneira que eu não voltaria lá. Ouvi tudo isso um pouco turbado, não pelo aspecto de dissimulação que era preciso empregar de hora em diante até afastar-me inteiramente da casa do Lobo Neves, mas pela tranquilidade moral de Virgília, pela falta de comoção, de susto, de saudades e até de remorsos. Virgília notou a minha preocupação, levantou-me a cabeça porque eu olhava então para o soalho e disse-me com certa amargura: você não merece os sacrifícios que lhe faço. Não lhe disse nada. Era ocioso ponderar-lhe que um pouco de desespero e terror daria à nossa situação sabor cáustico dos primeiros dias, mas se lhe o dissesse, não é impossível que ela chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco de desespero e terror. Não lhe disse nada. Ela batia nervosamente com a ponta do pé no chão, aproximei-me e beijei-a na testa. Virgília recuou como se fosse um beijo de defunto. Capítulo 97. Entre a boca e a testa. Sinto que o leitor estremeceu, ou devia estremecer. Naturalmente, a última palavra sugeriu-lhe 3 ou 4 reflexões. Veja bem o quadro. Numa casinha da Gamboa, 2 pessoas que se amam há muito tempo, uma inclinada para a outra, a dar-lhe um beijo na testa, e a outra a recuar como se tivesse o contato de uma boca de cadáver. Mas aí, no breve intervalo entre a boca e a testa, antes do beijo e depois do beijo, há aí largo espaço para muita coisa. A contração de um ressentimento, a ruga da desconfiança, ou, enfim, o nariz pálido e sonolento da saciedade. Capítulo 98. Suprimido. Separamo-nos alegremente. Jantei reconciliado com a situação. A carta anônima restituía à nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo. E, afinal, foi bem bom que Virgília não perdesse naquela crise a posse de si mesma. De noite fui ao Teatro de São Pedro. Representava-se uma grande peça em que a Estela arrancava lágrimas. Entro, corro os olhos pelos camarotes e vejo em um deles Damasceno e a família. Trajava a filha com outra elegância e certo apuro, coisa difícil de explicar, porque o pai ganhava apenas o necessário para endividar-se. E daí, talvez fosse por isso mesmo. No intervalo fui visitá-los. Damasceno recebeu-me com muitas palavras, a mulher com muitos sorrisos. Quanto a Nhã-Loló, não tirou mais os olhos de mim. Parecia-me agora mais bonita que no dia do jantar. Achei-lhe certa suavidade etérea, casada ao polido das formas terrenas. Expressão vaga e condigna de um capítulo em que tudo há de ser vago. Realmente não sei como lhes diga que não me senti mal ao pé da moça, trajando garridamente um vestido fino, um vestido que me dava cócega de tartufo. Ao contemplá-lo, cobrindo casta e redondamente o joelho,
foi que eu fiz uma descoberta sutil, a saber que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao desenvolvimento da nossa espécie. A nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos, ao passo que o vestuário, negaciando a natureza, aguça e atrai as vontades, ativa-as, reproduz-las e, consequentemente, faz andar a civilização. Abençoado uso que nos deu Otelo e os paquetes transatlânticos. Estou com vontade de suprimir esse capítulo. O declive é perigoso, mas, enfim, eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. Ao pé da graciosa donzela parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível. Ela exprimia inteiramente a dualidade de Pascal, L'Ange e la Bête, com a diferença que o jansenista não admitia a simultaneidade das duas naturezas, ao passo que elas aí estavam bem juntinhas. L'Ange, que dizia algumas coisas do céu, e la Bête, que não, decididamente suprime esse capítulo. Capítulo 99. Na plateia. Na plateia achei Lobo Neves. De conversa com alguns amigos, falamos por alto, a frio, constrangidos um com o outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, encontramo-nos num dos corredores, em que não havia ninguém. Ele veio a mim com muita afabilidade e riso, puxou-me a um dos óculos do teatro e falamos muito, principalmente ele, que parecia o mais tranquilo dos homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher. Respondeu que estava boa, mas torceu logo a conversação para assuntos gerais, expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da diferença. Eu fujo ao Damasceno que me espreita ali da porta do camarote. Não ouvi nada num seguinte ato, nem as palavras dos autores, nem as palmas do público. Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do Lobo Neves, refazia as maneiras dele e concluía que era muito melhor a nova situação. Bastava-nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. Rigorosamente, podíamos dispensar-nos de falar todos os dias, era até melhor. Metia saudade de permeio nos amores. Ao demais, eu galgara os 40 anos e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de Virgília, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome. Creio que nessa ocasião houve grandes aplausos, mas não, juro, eu pensava em outra coisa. Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti. Deixava burburinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem a ouvir, como Prometeu de Ésquilo fazia aos seus verdugos. Ah, tu cuidavas encadear-me ao rochedo da tua frivolidade, da tua indiferença ou da tua agitação? Frágeis cadeias, amiga minha, eu rompia-as de um gesto de Gulliver. Vulgar coisa é ir considerar no ermo. O voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões, decretar-se aliado, inacessível, ausente. O mais que pode dizer, quando ele torna a si, isto é, quando torna aos outros, é que ele baixa do mundo da lua. Mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra coisa é, senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual? Vive Deus, eis o bom fecho de capítulo. Capítulo 100. O caso provável. Se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos, era escusado lembrar um leitor que eu só afirmo certas leis quando as possuo deveras. Em relação às outras, restrinjo-me à admissão da probabilidade. Um exemplo da segunda classe constitui o presente capítulo, cuja leitura recomendo a todas as pessoas que amam os estudos dos fenômenos sociais. Segundo parece, não é improvável, existe entre os fatos da vida pública e os fatos da vida particular uma certa ação recíproca,
regular e talvez periódica. Ou, para usar de uma imagem, há alguma coisa semelhante às marés da praia do Flamengo e de outras igualmente marulhosas. Com efeito, quando a onda investe a praia, alarga a muitos palmos adentro, mas essa mesma água torna o mar, com variável força, e vai engrossar a onda que há de vir e que terá de tornar como a primeira. Esta é a imagem. Vejamos a aplicação. Deixei dito noutra página que o Lobo Neves, nomeado presidente de província, recusou a nomeação por motivo da data do decreto, que era 13. Ato grave, cuja consequência foi separar do ministério o marido de Virgília. Assim, o fato particular da ojeriza de um número produziu o fenômeno da dissidência política. Resta ver como, tempos depois, um ato político determinou na vida particular uma sensação de movimento. Não convindo ao método desse livro descrever imediatamente esse outro fenômeno, limito-me a dizer por ora que o Lobo Neves, 4 meses depois de nosso encontro no teatro, reconciliou-se com o ministério. Fato que o leitor não deve perder de vista, se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento. Capítulo 101. A Revolução Dálmata. Foi Virgília que me deu notícia da reviravolta política do marido, certa manhã de outubro, entre 11 e meio-dia. Falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. De maneira que desta vez fica você, baronesa, interrompi eu. Ela derriou os cantos da boca e moveu a cabeça a um e outro lado, mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. Não sei por quê, imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude. Não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido, que ela amava cordialmente a nobreza. Um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de certo pelintra de legação, da legação da Dalmácia, suponhamos, o conde B.V., que a namorou durante 3 meses. Esse homem, vero fidalgo de raça, transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que além do mais possuía vocação diplomática. Não chego a alcançar o que seria de mim se não rebentasse na Dalmácia uma revolução que derrocou o governo e purificou as embaixadas. Foi sangrenta a revolução, dolorosa, formidável. Os jornais, a cada navio que chegava da Europa, transcreviam os horrores, mediam sangue, contavam as cabeças. Toda a gente fremia de indignação e piedade. Eu não. Eu abençoava interiormente essa tragédia que me tirara uma pedrinha do sapato. Depois, a Dalmácia era tão longe. Capítulo 102. De repouso. Mas este mesmo homem que se alegrou com a partida do outro, praticou daí a tempos... Não hei de contá-lo nessa página. Fica esse capítulo para repouso do meu vexame. Uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nesta página. Capítulo 103. Distração. Não, senhor doutor, isso não se faz. Perdoe-me, isso não se faz. Tinha razão, dona Plácida. Nenhum cavalheiro chega 1 hora mais tarde ao lugar em que eu espero a sua dama. Entrei esbaforido. Virgília tinha ido embora. Dona Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara votar meu desprezo e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Iaiá, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificara tudo. Expliquei-lhe então que um equívoco, e não era. Cuido que foi simples distração. Um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa. Simples distração. Coitada de Dona Plácida. Estava aflita deveras.
Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, espiando pela rótula. Coitada de Dona Plácida! Com que arte conchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manhãs do nosso amor. Que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves. Os bons doces de outros dias e muito riso, muito afago, riso e afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa aventura ou restituir-lhe a primeira flor. Nada esquecia nossa confidente caseira, nada, nem a mentira, porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara. Nada, nem a calúnia, porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova. Você sabe que eu não posso gostar de outra mulher? Foi a minha resposta, quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou a leive de Dona Plácida, que ficou triste. Está bem, disse-lhe eu, depois de um quarto de hora. Virgília há de reconhecer que eu não tive culpa nenhuma. Quer você levar-lhe uma carta agora mesmo? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olhe, eu não desejo a morte de ninguém, mas se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Iaiá, então sim é que há de ver o anjo que ela é. Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo esse gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder ou ainda às que recearem encarar a pupila de outros olhos. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas, outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu atenho o meu gesto indicado. É mais simples, exige menos esforço. 3 dias depois, estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada quando lhe pedi desculpas das lágrimas que derramara naquela triste ocasião. Nem me lembra se interiormente as atribuía a Dona Plácida. Com efeito, podia acontecer que Dona Plácida chorasse ao vê-la desapontada e, por um fenômeno da visão, as lágrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado, e menos ainda esquecido. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com a separação, enfim, louvava o marido. Esse sim, era um homem digno, muito superior a mim, delicado, um primor de cortesia e afeição. É o que ela dizia enquanto eu, sentado com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. Pobre mosca, pobre formiga. Mas você não diz nada, nada? Perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo. Você teme zangar-se que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Foi dali pôr o chapéu com a mão trêmula, raivosa. Adeus, Dona Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta, correu o fecho e ia sair. Agarrei-a pela cintura. Está bom, disse-lhe. Virgília ainda forcejou por sair. Eu retive-a, pedi-lhe que ficasse, que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela, disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes, outras graciosas. Não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia ou ainda menos. É matéria controversa. Lembra-me, sim, que na agitação caiu um brinco de Virgília, que eu inclinei-me a apanhá-lo e que a mosca, de a pouco, trepou ao brinco, levando sempre a formiga no pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados. Calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino. Se concluis daí que eu era um bárbaro, enganas-te, porque eu pedi um grampo a Virgília a fim de separar os dois insetos.
Mas a mosca farejou a minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca, pobre formiga, e Deus viu que isso era bom, como se diz na Escritura.